Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Sim. Permitindo a entrada da turma, só um minuto. Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tem estudado muito? Nada. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Vocês me ouvem bem? Sim, professor. Ótimo. Bem, eu não me recordo se eu trabalhei com vocês o conceito de função antes de pararmos. Eu tinha preparado um material, encaminhei, mas eu creio que nós não trabalhamos o conceito de funções. Estou correto ou não? Você não começou, você parou em regra de três simples e composto. Ah, tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar hoje o conceito de função e, a partir dele, nós damos continuidade. E, caso haja alguma dúvida nas aulas ou nos conteúdos anteriores, eu peço a vocês que mandem um e-mail me orientando em que posso ajudá-los, para que a gente possa resolver o que eventualmente tenha ficado para trás. Então, hoje nós começamos com o conceito de funções, certo? Alguém quer fazer alguma colocação antes de começarmos? Bom, então eu vou começar aqui. Eu preparei o material para vocês no aplicativo e vou compartilhar a minha tela. Só que antes de compartilhá-la, eu queria notificá-los que eu postei 5 videoaulas que eu preparei no plural. E daí esse material, posteriormente à aula, vocês assistam. É um reforço do que nós veremos, do que vocês vão estudar aí no módulo 5, de modo que, acredito eu, que com a apostila, com as videoaulas, com a explicação, a gente feche o conteúdo de modo satisfatório, tá bom? Bem, vou compartilhar a minha tela aqui. Só um minuto. Rapidinho, é que a Emanuele tá pedindo pra entrar, só que você não tá deixando. Eu não estou deixando, eu não estou vendo, Emanuele. Onde é que eu faço para poder permitir a entrada? 23 pessoas. Fala para ela pedir de novo, que eu não vi a entrada, solicitando a entrada aqui. Emanuele, É, tá bom, vou pedir pra ela. a gente quer solicitar, porque passou batida aqui.
Bom, vamos compartilhar a tela, então? Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Vamos lá. Agatha. Quem mais está querendo entrar? A Emanuele. Eu não consigo achar a Emanuele, caramba. Eu acho que ela tá no link errado. Vou mandar o link pra ela, peraí. Manda o link para ela, para que ela possa fazer a solicitação. Eu não consigo achar a solicitação dela aqui. Achei de 2, botei 2 aqui, a Agatha e mais alguém, mas a Emanuele eu não consigo achar. Bom, vamos compartilhar a tela então e vamos começar a nossa aula para a gente poder fazer as coisas acontecerem. Agora sim. Pronto, agora a Emanuele entrou. Talvez ela estivesse com o endereço errado. Vamos lá. Só um instante que eu vou compartilhar aqui. Engraçado, eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Ô, droga. Ontem deu certo, pô. Ah, consegui. Bom, vocês estão vendo aí a tela que eu estou compartilhando? Sim. Sim. Sim, senhor, professor. Ótimo. Deixa eu ver quem está pedindo para... Tá. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos a página inicial da nossa apostila, do capítulo 5, que é o módulo Introdução à Função e Análise Gráfica, né? Função é um dos assuntos mais importantes da matemática. Base para muitas coisas que vocês verão no ensino, inclusive superior. E não há necessidade de ser um curso de exatas. Qualquer curso que você faça, você obrigatoriamente vai estudar funções, porque relaciona grandezas, né? E relacionar grandezas está em qualquer área do conhecimento. Então, recapitulando lá o que nós fazíamos presencialmente, aqui está marcado 01 de 4, porque era a aula programada para 01 de 4, mas a gente arruma isto para 06 de 5, né? Que é o correto. Então, vamos lá. Introdução à função e análise gráfica. Fundamental, é um assunto importantíssimo, como eu já falei, dentro da área do conhecimento, não só matemática. Quais serão os nossos objetos do conhecimento? O que nós precisamos discutir para que isto seja assimilado? Definição de função, né? Domínio e imagem de função. Então, a gente vai discutir isto. Lei de formação de uma função. Análise gráfica de uma função. Raízes de uma função. Quando que uma função será crescente ou decrescente? Estudo do sinal de uma função. E valores máximos e mínimos de uma função. Todos estes assuntos vocês já estudaram, iniciaram o estudo, na realidade, no 9º ano,
e depois os revisaram no primeiro ano. Então, a gente vai novamente dar uma revisada, obviamente, de modo muito mais rápido, né? Vocês aqui, por exemplo, no nono ano levaram uns 2 meses. No primeiro ano foi um pouco mais rápido, agora será mais rápido ainda e mais profundo. Então, são esses os nossos objetos do conhecimento, ou seja, é isto que você tem que ter em mente quando desenvolver as atividades, né? E quais são as habilidades necessárias para que você possa desenvolver as atividades, os exercícios, resolver problemas? Vocês terão que saber identificar relação entre grandezas, ou seja, um quadrado tem área dada pelo produto das suas medidas. Então, a área de um quadrado é x vezes x. Ou ainda, a área de um retângulo é x vezes y. Então, a área, neste caso, é uma função da variável x e da variável y. Ou seja, o a depende de duas variáveis, né? Nós chamamos as variáveis x e y de variáveis independentes e a variável a de variável dependente. Por que a é uma variável? Porque à medida em que o x se altera e o y se altera, eu altero o valor de a. Então, é por isso que nós chamamos de de variável dependente, porque ele depende de x e y. Então, isso é identificar a dependência entre grandezas. Analisar informações envolvendo estas variações, ou seja, eu dou um problema, uma situação, problema real, e você tem que modelar matematicamente este problema, ou seja, encontrar uma equação, algo do tipo a igual a 2x mais y, que modele o seu problema. Então, você vai ter que analisar informações e transformar isso em processos algébricos, né? Identificar representações gráficas. A gente vai ver que uma função pode ser representada de várias maneiras, inclusive e fundamentalmente de modo gráfico. Modelar situações, problemas que envolvam gráficos e processos algébricos, né? Resolver problemas em função de dados apresentados, seja em tabela, seja em gráfico. E analisar e tirar conclusões de gráficos apresentados, tabelas apresentadas, etc. Então, estas são as habilidades necessárias ou esperadas para que você, depois de desenvolvido esse conteúdo, faça lá o seu trabalho, tá certo? Bom, vamos continuar aqui e pegamos aqui a nossa primeira página. Quando que nós temos uma função entre duas grandezas? Essencialmente, função é relação entre grandezas. Como eu falei, a área de um quadrado depende do seu lado. A área de um retângulo depende das medidas dos seus lados. O volume de um paralelepípedo depende das suas dimensões. Então, quando você relaciona a grandeza, você está mexendo com função. E qual é a definição de função? Logo no início da nossa apostila. A definição de função é a seguinte: dados dois conjuntos não vazios, A e B, diremos que temos uma função de A em B, se a cada elemento de um conjunto A corresponder um e só um elemento do conjunto B. Então, eu tenho aqui um conjunto A com vários elementos, eu tenho aqui um conjunto B com vários elementos. E ocorre uma relação entre esses elementos, né? De alguma forma, esses elementos se relacionam. Se acontecer, todos os elementos de A se relacionam com os elementos de B e só se relacionam uma única vez, você diz que tem uma função entre os conjuntos A e B. Uma forma simples, uma analogia simples do conceito de função é a seguinte: imagine o conjunto A, o conjunto dos alunos de uma sala.
Imagine a função, ou seja, uma regra, a função é uma regra, uma lei de formação, a prova. Então, eu dou uma prova para os meus alunos e, obviamente, feita a prova, os alunos se relacionarão com notas. Então, o conjunto A é aluno, o conjunto B é de notas. E a prova é o que estabelece a relação entre os dois conjuntos, aluno e nota. Note que cada aluno só pode ter uma nota, né? E cada aluno que fez a prova terá que ter a nota correspondente, ou seja, ninguém pode ficar sem nota. Então, o João, cadê a nota do João? Não tem, não é função. E o João não pode ter duas notas, só pode ter uma. Então, está aí o conceito de função. A cada elemento do conjunto A corresponde um e só um elemento do conjunto B. Portanto, desculpe, a palavra mágica da função é esta, um e só um. Tá certo? Então, quando eu digo um e só um, quero dizer que todos os elementos de A têm que se relacionar com o B, e só pode se relacionar uma única vez. Tá? Então, esta é a palavra mágica que determina a relação entre as grandezas, estabelecendo uma função. Tá, e se acontecer, como aqui no exemplo, o elemento se relaciona com 2, né? Por exemplo, o 2 aqui está se relacionando com este elemento e com este elemento, quer dizer, o Joãozinho tirou duas notas, isto não pode. Portanto, este item B não é uma função, é uma relação, tá certo? Então, quando os elementos dos conjuntos se relacionam de modo que não seja o estabelecido para função, ele é chamado de relação. Veja aqui, no caso do primeiro exemplo, que o 0 se relaciona com 2, o 1 se relaciona com 8, o 2 se relaciona com 4. Todos os elementos desse conjunto se relacionaram e só se relacionaram uma única vez. Portanto, eu digo que esta representação, na forma de diagrama, é uma função. Indico por uma letra minúscula F. Certo? Então, daqui a gente tira uma outra ideia. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é função. A relação só será função se a cada elemento do conjunto A corresponder um e só um elemento do conjunto B. Então, o item A é função, o item B não é função, é uma relação. Notem aqui o item C. O A, o 0, desculpe, se relaciona com o 2. O 1 se relaciona com o 8. Mas o 2 não se relaciona com ninguém. Portanto, o Zezinho ficou sem a nota. Se ficou sem a nota, não é função. Portanto, isso também é uma relação. Certo? Então, é desta forma que nós identificamos, através de diagrama, né? Isto aqui é uma representação chamada diagrama de Venn, na realidade é Venn-Euler, são dois os elementos que desenvolveram essa ideia, mas geralmente a gente chama de diagrama de Venn, uma forma de representar a função. É a forma mais elementar, né? Digamos assim. Existem formas mais sofisticadas. Um detalhe importante, um conceito importante, é que todo elemento do conjunto A será chamado de elemento X, e aos elementos do conjunto A, nós vamos denominá-los de conjunto domínio. Então, o elemento X está no conjunto domínio. Os elementos do conjunto B, né, nós vamos chamar de contradomínio. E, caracterizando-os, nós vamos designá-los pela letra Y. Então, todo elemento do contradomínio será elemento Y. Todo elemento do domínio será elemento X. De modo que, ocorrendo uma função do conjunto A no conjunto B, eu escrevo desta forma. A função
aplicada no elemento x me leva para o elemento y. Então, esta forma, né, genérica, f de x é igual a y, quando você enxerga esta escrita, o que é que você deve entender ou ler? A função f aplicada no domínio x me leva para a imagem y. Então, aqui acontece uma coisa interessante. Onde tem f de x, eu posso trocar por y sem prejuízo algum. Por quê? Porque o f de x é igual a y, certo? Então, nós temos uma primeira forma de representar a função, que é o diagrama de Venn-Euler. Uma segunda forma de representar uma função, que é através de uma lei de formação. Por exemplo, f de x é igual a 2x mais 1. O que é que significa isso? Como é que eu interpreto esta escrita? Que eu estou pegando um elemento do domínio, do primeiro conjunto, multiplicando-o por 2, somando 1 e chegando no outro conjunto. Né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui no primeiro conjunto A, o elemento 1. Se a regra de formação da função é 2x mais 1, eu multiplico esse elemento por 2 e somo 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, por esta lei de formação, eu saio do 1 e chego no 3. Tá? Vocês estão me ouvindo legal? Professor, a Giovana está pedindo para entrar faz um tempinho. Deu um problema no plural dela. Tem como o senhor aceitar ela? Giovana, está aqui. Já coloquei. E a gente está escutando certinho. Sim. Obrigada. Oi? Não, o senhor perguntou se a gente estava escutando. Tá tudo certo. Está tudo certo, né? Então, Obrigada. vamos continuar a apresentação aqui. Então, é isso aí, tá bom? Só um instante, agora que eu me atrapalhei aqui. Aqui, alguns problemas, né, que nós temos aqui e que ilustram a ideia de representação de função. Como eu falei, nós podemos representar funções de duas formas, né? Por enquanto, tem outras ainda. Qual é a representação função? A mais comum é a lei de formação, ou seja, através de uma sentença matemática, né? Então, por exemplo, observe aqui, vamos representar graficamente a função f de R em R. O que é que significa isso? Né? Qual é o significado desta escrita? Muito comum, que este conjunto é o conjunto de partida, é o conjunto A. Então, é o domínio. Este conjunto é o conjunto de chegada, é o conjunto B. Portanto, contra-domínio. Isto quer dizer o quê? Que aqui eu tenho os elementos X e, neste outro conjunto, os elementos Y. E eu posso observar que tanto X quanto Y são números reais. Então, é uma função que pega elementos do conjunto dos reais e os associa a elementos dos reais. E como isto está ocorrendo? Né? Através da lei de formação da função. Qual é ela? F de x igual a x ao quadrado. Bem, se f de x é igual a x ao quadrado, o que é que eu posso concluir? Que é uma função de segundo grau. E se é uma função de segundo grau, este é o gráfico da função, coisa que já foi estudado lá na 8ª série, né? No 9º ano, e no 1º também. Então, uma forma comum de representar uma função é através de uma lei de formação, tá certo? Espera aí que voltou, saiu tudo de uma vez. Aqui. Lei de formação. No caso específico ali, f de x igual a 2x mais 1. Tá? Observe a função aqui de baixo. Seja uma função g definida por g de x igual. Eu vou fazer maior aqui, porque talvez esteja muito pequeno. Raiz quadrada de x menos 4
sobre raiz quadrada de 11 menos x. Observe só. Vamos voltar aqui em cima um bocadinho para poder entender o que está lá embaixo. Note aqui. Eu tenho aqui que f de x é igual a 2x mais 1. Observe, por que aqui foi dado que o conjunto domínio é real, atuando em real? Porque aqui não há nenhuma restrição para o valor x. Qualquer valor x que eu coloco aqui, eu sempre conseguirei multiplicar por 2, somar 1 e obter uma resposta. Então, uma outra forma de entender o domínio é isto, ou seja, todo valor que entra na lei de formação e produz resposta. E a resposta é chamada de imagem. Agora, observe esta função aqui embaixo. Não trabalha semelhante à função de cima. Por quê? Porque existem restrições aos valores de domínio. Por quê? Observe aqui o numerador. Qual é o numerador? Raiz quadrada de x menos 4. Então, se você se lembra, como o índice aqui é 2, eu não posso ter o radicando negativo. De modo que os valores de domínio que devem entrar aqui deverão todos serem ou tornarem o radicando positivo. Portanto, eu devo ter o x menos 4 sempre um valor positivo ou, na pior das hipóteses, nulo. Isto aqui é uma inequação de primeiro grau. Se x menos 4 é maior ou igual a zero, passando o 4 para o outro lado, eu tenho que o x será maior ou igual a 4. O que é que significa isto? Que, para o numerador, eu só admito estes valores de x. Portanto, não é mais conjunto dos reais aleatoriamente. Observe o denominador. Raiz quadrada de 11 menos x. Isto significa o quê? Que, novamente, eu tenho uma restrição. Raiz quadrada, índice par, o radicando não pode ser negativo. Portanto, eu devo ter 11 menos x maior que zero. Note que aqui eu não posso tê-lo igual a zero, como no numerador. Por quê? Óbvio, porque ele é denominador. E a gente sabe que o denominador de uma fração não pode ser zero. Portanto, aqui eu só admito que ele seja maior que zero. Levo o 11 para o outro lado da desigualdade, fica menos x maior que menos 11. Normalmente, nós não deixamos o primeiro membro negativo. Multiplicando-o por menos 1, o que acontece? X é menor que 11. Então, observe que eu tenho duas condições, ou duas restrições, para a função g. O numerador terá que ser maior ou igual a 4. O denominador terá que ser menor que 11. Então, eu tenho que encontrar um valor que atenda-os simultaneamente. Vamos fazer aqui um pequeno gráfico. Põe uma reta, põe outra reta e a reta resposta. Observe. X maior que 4. Coloco aqui o 4. E pode ser igual. Portanto, pinto aqui 4. Aqui, x é menor que 11. O 11 está aqui. Se é menor, ele vem para cá. Então, está aqui. X menor que 11. E lá em cima, maior ou igual a 4. E note que no caso do 11, a bolinha aqui tem que estar aberta. Por quê? Porque o 11 não me interessa. Agora, o que será a resposta? A resposta são os valores comuns. Então, a resposta vai ser, ou o domínio, melhor dizendo, serão todos os valores compreendidos entre 4 e 11. Então, qualquer x que eu pegue entre 4 e 11, inclusive o 4, exclusive o 11, fará parte do meu domínio. Então, é desta forma que nós descobrimos o domínio de uma função. Ou seja, analisando-a com relação a eventuais restrições. O que é uma restrição? Alguma impossibilidade de valor de entrada. Por quê?
Porque dependendo do valor, eu coloco lá e não sai resposta. Por exemplo, imagine substituir aqui o x por zero. Colocar zero aqui, 0 menos 4 é menos 4. Qual é a raiz quadrada de menos 4? Não existe, não tem resposta. Então, domínio, né, de uma função são os valores reais que, postos no lugar da variável, irão produzir uma resposta. Tá certo? Então, é desta forma que encontramos o domínio de uma função. Desculpe. Isto através de uma lei de formação. Mas observe aqui, eu posso ter um gráfico e como descobrir graficamente, no caso, se aquela coisa é função. Porque, como eu falei, a gente pode ter a função representada por diagrama, a função representada por uma lei de formação e a função representada por um gráfico. Então, como saber que um gráfico é função? É muito fácil. Eu imagino linhas perpendiculares. Vamos voltar aqui ao de cima. Eu imagino linhas perpendiculares a x, quantas eu puder. Note que, enquanto estas linhas perpendiculares imaginadas cortarem o gráfico e cortarem o eixo x, né, em um único ponto, eu digo que este gráfico representa uma função. E quando não representará uma função? Simples. Imagine o gráfico de baixo, este daqui. Eu traço uma linha perpendicular ao eixo x e note que esta linha, ela corta o gráfico em 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Cortou mais de uma vez. Portanto, isto não é função. Então, graficamente, para eu descobrir se um gráfico representa uma função ou não, basta traçar linhas perpendiculares ao eixo x. Se traçadas essas linhas perpendiculares ao eixo x, né, o gráfico, as linhas cortarem unicamente um ponto, por exemplo, né, qualquer uma que eu trace aqui vai cortar um ponto, eu digo que o gráfico é função. Cortou mais de um, não é função. Mas se não é função, o que ele é? É uma relação entre grandezas. Quais grandezas? Uma grandeza que eu chamo x e uma grandeza que eu chamo y. Mas ela não é função. É simplesmente uma relação. Está entendido? Alguma pergunta até aqui, minha gente? Tudo em ordem? Tudo certo. Bom, então vamos continuar aqui. Vou abrir mais um. Professor, Diga. é uma dúvida que eu tive, eu acho que eu não escutei essa parte. Quando estava explicando, da onde você definiu que x seria maior ou igual a 4 e o x Porque eu tinha uma expressão que dizia isto. Vou voltar lá, espera aí. Porque havia uma expressão que estabelecia isto. Vamos voltar lá. Vamos apagar essa bagunça aqui. Aqui. Só um instante. Veja, eu tenho aqui embaixo, você está com a apostila na mão ou não? Sim. Olha aqui, ó, esse problema. O que está escrito aqui? Que g de x será igual a raiz quadrada de x menos 4 sobre raiz quadrada de 11 menos x. Tá certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas restrições, digamos assim. Por quê? Porque ambos os radicais são de índice 2. Se fosse raiz cúbica ou raiz ímpar, não interessa. Aí qualquer radicando pode. Mas os radicais com índice par não podem ter radicando negativo. Essa é a ideia. Se fosse ímpar, não interessava. Aí vale tudo. Né? Mas como é par, paciência. Então, o que não pode acontecer aqui? Esse troço ser negativo. Se ele não pode ser negativo, o que resta a ele ser? Positivo ou nulo. Né? Então, eu tenho a primeira condição. X menos 4 terá que ser maior ou igual a zero.
Isto aqui, embaixo, o que é? É o radicando. O radicando, né, dentro de um radical de índice par, também não pode ser negativo. Portanto, a ele resta ser positivo. E o que é positivo? Maior que zero. Só que ele não pode ser zero. Por quê? Porque ele é denominador. Então, eu não tenho a possibilidade desse radicando dar zero. Portanto, eu tenho a segunda condição. Qual é ela? 11 menos x maior que zero. Isto aqui é numerador. Isto aqui é denominador. O que atende a ambas? A intersecção. Então, eu vou ver a resposta para isto. No caso, x maior igual a 4. Vou ver a resposta para isto. X menor que 11. Por quê? Porque quando eu passo para lá, fica menos 1. Eu multiplico, inverto o sinal da igualdade. Então, eu vou ver quais os valores que são maiores ou iguais a 4 e, simultaneamente, menores que 11. Então, estes serão os valores do meu domínio. O 4 é fechado, o 11 é aberto, né? Então, o 11 aqui é aberto, tá certo? E qualquer valor que eu pegue entre 4 e 11, coloco aqui em cima, vai sair uma resposta para a função g. Se sai resposta, isto aqui eu entendo que seja o meu domínio. É isso. Entendeu? Sim, professor, obrigado. Nada. Diga. Então a resposta desse exercício seria, por exemplo, x pertencente a escrever. reais, tal que Vou x. escrever lá. Só um instante, só um instante. Eu vou escrever aqui. Deixar a coisa organizadinha, né? Então, a resposta do problema, né, seria domínio, a gente escreve assim, domínio da função vai ser o quê? O conjunto, né? Quem é esse conjunto? Elemento x, pertencente ao conjunto dos reais, tal que esse elemento seja o quê? Menor que 11, maior igual a 4. Então, qualquer elemento real pego dentro deste intervalo, de 4 a 11, inclusive o 4, exclusive o 11, é elemento do domínio da minha função. Ok? Posso mudar? Sim, professor, obrigado. Nada. Então, está aqui, dando continuidade. Domínio e imagem, né? O que nós já discutimos até agora? Domínio, fazendo, digamos assim, um resumo. É todo valor real que, posto na lei de formação, vai produzir uma resposta. Isto é o conceito de domínio. A imagem, qual é o conceito de imagem? É a resposta obtida para um dado valor de domínio, né? Fazendo analogia com um aluno e nota, aluno é domínio, a nota é a imagem, e a prova é a lei de formação, é a regra que associa um elemento ao outro, tá certo? Veja só, determinar o domínio e a imagem das funções. Então, vamos supor que eu tenha a seguinte função, f de x igual a 2x² mais x menos 1. O que é que você faz? Você tenta encontrar um número que, eventualmente, não possa ser posto, ou melhor, você tenta encontrar um número que, posto no lugar do x, não produzirá resposta. Você consegue imaginar alguém que, posto aqui no lugar do x, feita as continhas, não vai produzir resposta? Não existe. Qualquer número que você imagine, você vai conseguir fazer a continha. Portanto, neste caso, nós diremos o quê? Que o domínio da minha função vai ser igual a R. Ou seja, qualquer real posto ali vai produzir resposta. E a imagem da minha função? Também real. Por quê? Porque qualquer valor posto vai produzir qualquer valor real. Portanto, o domínio e a imagem são números reais quaisquer. E eu posso escrever esta ideia usando esta notação matemática. Esta função f é uma função de R em R. O que significa isso? Que a função R tem domínio real, levando para imagens reais.
Então, esta é uma forma de enunciar o domínio e o contradomínio desta função e eventuais valores de imagem, ok? Vamos mais um problema. Veja a função g. Qual é o enrosco com a função g? Ela sofre alguma restrição? Sim. Por quê? Porque ela é uma função fracionária. O que não pode acontecer com a fração? Isto aqui terá que ser diferente de zero. Portanto, para eu responder quem é o domínio, eu terei que impor que x mais 1 seja diferente de zero. Portanto, o x terá que ser diferente de menos 1. E desta forma, eu consigo escrever agora o domínio. Portanto, o domínio desta função será quem? Todos os números reais, exceto menos o menos 1. Então, é uma forma de escrever. Tem outra? Tem. Eu posso escrever a mesma ideia desta maneira. Domínio da minha função vai ser o quê? X pertencente a R, tal que esse x seja diferente de menos 1. Então, eu posso representar o domínio desta forma e desta forma. Tá? Veja, eu quero aqui o domínio e a imagem. Nestas condições, qual é a imagem? Veja, vamos supor, né, que eu colocasse menos 1 aqui. Se eu coloco menos 1, não vai sair resposta. Né? Por quê? Porque vai ficar esquisito. Então, eu nunca terei, neste caso, valor 1 entrando. Mas, qual seria a imagem? Eu teria que fazer o gráfico desta função. E uma vez feito o gráfico desta função, eu tenho condições de determinar a sua imagem. Erroneamente, alguns podem pensar, não vai ser zero a imagem. Não. Veja que eu posso ter imagem zero. É possível isso? Sim. Se o x for zero, coloca lá para ver o que é que vai dar. 2 vezes 0, dividido por 0, mais 1. 2 vezes 0 costuma dar quanto? 0. 0 mais 1 dá quanto? 1. 0 dividido por 1 dá quanto? 0. Portanto, se entrar 0, sai 0, ou seja, o x e o y. Portanto, a imagem, como é que se diz? A imagem pode ser 0. E quais seriam os valores de imagem? Eu teria que fazer o gráfico, mais adiante a gente discute isso. Então, é desta forma que eu vejo o domínio, observando a restrição da minha função. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Qual é a diferença desta para as duas outras? Esta, a primeira, né, observe bem, a primeira não tem nenhuma restrição. A segunda é uma fracionária. Aqui a primeira a gente diz que é polinomial. A segunda é uma fracionária. Fração não pode ter denominador, zero. E a terceira, como é que eu chamaria a terceira? Irracional de índice par. E o que é que não pode acontecer nas irracionais de índice par? Radicando ser negativo. Portanto, aqui eu imponho que o 2x mais 4 deva ser positivo. E ele pode ser também nulo. Portanto, 2x mais 4 terá que ser maior que zero. Este é o domínio da minha função. Isolando o x, eu tenho que 2x maior ou igual a menos 4. Divido ambos os termos por 2, eu tenho que x é maior ou igual a menos 4. Pronto. Este é o domínio da minha função. Ou seja, vamos escrever aqui. O domínio da minha função será o quê? X pertencente a R, tal que esse x, esse número, esse elemento seja maior ou igual a menos 2. Tá certo? Então, é desta forma que eu determino o domínio de uma função. Alguma pergunta até aqui, minha gente? Não? Não, professor. Vamos seguir, então.
Aqui é aquela que eu já havia resolvido. Note que aqui eu tenho duas restrições, como já havia explicado. Quais são as restrições? A primeira restrição é a fração. É uma fração. Portanto, o denominador tem que ser diferente de zero. A segunda restrição é uma irracional de índice par. Portanto, eu devo ter os radicandos maiores ou iguais a zero. Só que como ela envolve as duas restrições num só problema, eu devo combinar isso aqui. Então, aqui em cima, ela pode ser positiva ou nula. Aqui embaixo, eu não admito que ela seja negativa nem nula. Negativa por conta de ser radicando de índice par e nula por ser denominador de fração. Então, é desta forma que eu estabeleço. E a hora que eu faço isso, eu caio num sistema de inequações, que já resolvi anteriormente, né? Vamos fazer aqui mais uma. Aqui, ó. Professor, desculpa, eu esqueci de perguntar na anterior. Qual que é a imagem da raiz que era 2x mais A 4? gente vai fazer o gráfico e depois a gente discute isso. Tá Ainda é bom. mais complexo, não é tão simples de dar a resposta. Tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente já discute. Um outro conceito importante é valor da função para um dado domínio. Então, no caso aqui, qual o valor da função se o x for 7? Ou qual o valor de f de 7? O que está se perguntando aqui? Uma outra forma de entender é, se o domínio for 7, se o x for 7, qual o valor da imagem? Por quê? Como eu já expliquei lá atrás, a função aplicada no domínio me leva para y. E y é imagem. Então, eu posso ler isto de várias formas. Se o x for 7, qual é o valor de y? Se o domínio for 7, qual é a imagem? Ou, o que é f de 7? O valor da função para que o x valha 7. Certo? Então, são formas distintas de interpretar um mesmo símbolo. E como é que eu consigo isso? É simples. É colocar o valor do x no seu lugar, na lei de formação da função. Então, vai ficar lá em cima. 7 menos 4, raiz quadrada de 11 menos 7. 7 menos 4 costuma dar quanto? 3. 11 menos 7 costuma dar quanto? 4, né? Raiz quadrada de 4 costuma ser 2. Não é mais ou menos 2, é 2. Já discutimos isso. Então, o valor da função, desculpe, se o x for 7, é raiz de 3. Agora, note que interessante. Eu posso escrever essa ideia desta forma bem simples. 7 raiz de 3 sobre 2. O que é que eu estou escrevendo aqui? Isto aqui nós identificamos como sendo um par ordenado. Então, uma outra forma possível de representar a função é através de um par ordenado que a ela pertença. Lembrando que o x, aliás, desculpe, que o 7 é x e que o raiz 3 sobre 2 é y. Então, posso ler isto aqui como, se o domínio for 7, a imagem é raiz 3 sobre 2. Certo? E f de 12, como resolver a questão? Bom, se eu quero saber f de 12, eu vou escrever que f de 12 será igual. Substituo 12 no local do x. 12 menos 4, raiz quadrada de 11 menos 12. 12 menos 4 costuma dar 6. Portanto, raiz quadrada de 6. Embaixo, raiz quadrada de menos 1. E aí dá um problema. Por quê? Porque aqui eu tenho o radicando menor que zero. Isto não existe no campo dos reais. Nós só trabalhamos no campo dos reais. Quem resolve isto aqui com vocês é o tio Zé. Né? Por quê? Porque ele trabalha no campo dos complexos. Nós só vamos trabalhar no campo dos reais. Alguma pergunta aí, minha gente?
Não? Não, professor, tá tudo certo. Então, vamos seguir o enterro. Um outro conceito muito importante e que eu discuto nas videoaulas, que eu preparei e encaminhei a vocês, é o que nós chamamos de raízes ou zeros da função. Veja só, o que é uma raiz ou zero? É o valor do domínio x para o qual a imagem é nula, né? Então, eu entro com um certo valor x e sai zero. Aquele valor de entrada é chamado de zero e pode ser também chamado de raiz. É um nome que os matemáticos resolveram dar. Então, raiz ou zero da função é o valor do domínio para o qual a imagem é nula. Note, desculpe, que se a imagem é zero, o y é igual a zero. E, outro dado importante, se o y é igual a zero, é exatamente o ponto onde o gráfico da função corta o eixo x. Por quê? Simples de você perceber isso. Imagine aqui o eixo x e o eixo y. Imagine agora que você tem uma função qualquer, não interessa qual seja, ela vem e faz isso, né? Por hipótese. Não interessa qual é a lei de formação dela. Este ponto aqui, ó, que está cortando o eixo x. Quais são as coordenadas deste ponto? Esse ponto terá um certo valor x, não interessa quanto é, mas, com certeza, o y é zero. Então, note que, se o y for zero, ela está cortando o eixo x. E este ponto eu chamo de raiz ou zero da função. Ficou claro isso, minha gente? Esse é um conceito muito importante. Então, raiz ou zero é aquele ponto onde o gráfico corta o eixo x, ok? Veja só, fiz uma animação aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma função. Qual é o domínio da função? Bem, para eu saber o domínio, aquilo que eu discuti em explicação passada, há pouco, basta traçar gráficos aqui. Desculpe, traçar retas. Qualquer reta que eu trace, né? Perpendicular a x. Veja, ela parou aqui e parou aqui, mas imagine que ela continua, né? Isso aqui vai para infinito. Qualquer reta que eu trace, sempre vai cortar o gráfico, o desenho e o eixo x. Isto significa que é domínio. Portanto, como não há restrição, ela vai para lá e vem para cá, né? Porque vai para mais e menos infinito. O domínio dessa função vai ser o quê? O próprio conjunto dos reais. Então, eu escrevo que o domínio da minha função é os reais. Por que não há restrição? E quando é que não seria? Não seria, por exemplo, se ela tivesse aqui uma bolinha, indicando que ela parava aqui. Né? Bolinha cheia ou vazia, não interessa. Mas teria uma bolinha indicando que ela estaria parada. Então, este é o domínio. Qual é a imagem desta minha função? O que é imagem? É valor y. De modo análogo ao que eu fiz para determinar o domínio, eu faço para determinar a imagem, ou seja, eu traço retas perpendiculares, só que agora em relação a y. Observe, enquanto eu traçar retas perpendiculares e ela não cortar o gráfico, eu não tenho imagem. Qual é a primeira reta que eu traço de baixo para cima que vai cortar o gráfico? Exatamente a reta que passa em menos 1. E note que qualquer outra reta traçada acima de menos 1 vai cortar o eixo y e o gráfico. Aqui não interessa se corta mais de uma vez. Isso não tem problema. Por quê? Porque eu estou discutindo imagem. Então, a reta cortou o gráfico e cortou o eixo, é imagem. Portanto, nesse caso, eu digo que a imagem da minha função vai ser o quê? Y, pertencente ao conjunto dos reais, está o quê? Esses valores y sejam maiores ou iguais a menos 1. Por que menos 1? Porque a primeira reta, né, que corta o gráfico e o eixo y passa exatamente em menos 1. E qualquer um abaixo dela não vai cortar. Deu para entender a ideia do que seja domínio e imagem, minha gente?
Sim, professor. Ótimo. Professor, eu só fiquei meio confuso na hora da reta ali, que tá escrito f de x, a reta vermelha. Mas antes o senhor não tinha falado que, por exemplo, y era igual a f de x? Veja, quando eu escrevo, aí é um conceito. Você tem que ter ideia de conceito. Quando eu escrevo assim, ó, y igual a f de x, ou f de x é igual a y, esta é a melhor escrita, o que é que eu estou dizendo? O que que isso representa? Que eu tenho um elemento x e tenho um elemento y. E estes elementos se relacionam, ou se associam, ou formam um parzinho, mediante uma lei de formação. Então, eu leio f aplicado em x me leva para y, que é essa escrita aqui. Então, não é f de x é igual a y. Isso aqui é uma lei de formação. Isso aqui tem uma regra para que esses elementos se agrupem formando esse gráfico vermelho, né? E y é ideia. Imagem é y, mas não é essa escrita aqui. É uma outra coisa, é uma outra ideia que usa as mesmas palavras, tá? É a mesma coisa. O que que é isto? O que que eu escrevi aqui? Manga. O que você entende? Que seja? Nada, porque está fora de contexto. Eu posso pensar manga, fruta. Eu posso pensar manga de camisa, né? Eu posso pensar manga, goleiro. Teve um goleiro famoso chamado Manga, né? E se eu meter um acento aqui, eu falar mangá, desenho. Então, veja que eu uso símbolos, o mesmo símbolo, expressando ideias diferentes. Ou seja, não vai confundir uma coisa com outra. Y é imagem, mas f de x igual a y, esse conjunto aqui de escrita tem um outro significado, tá bom? Cuidado com isso, tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Professor, você pode explicar para mim de novo o domínio dessa imagem que eu não entendi? Não, domínio da imagem não, domínio da função, né? Desculpa. É que eu falei a imagem como... Uhum. O que você... Como é que você determina o domínio graficamente? Eu estou falando graficamente, né? Porque se você tiver algebricamente, nós vimos. Graficamente, é muito simples. Tem aqui o eixo X. Eu traço retas perpendiculares a X. Se essas retas traçadas, perpendiculares a X, cortarem o gráfico, esse ponto de X é ponto de domínio. Então, note que qualquer reta que eu trace aqui, você concorda comigo que ela corta o gráfico e corta o eixo? Sim. Portanto, este ponto de corte é um ponto de domínio. E note que eu não fiz aqui, né? Mas este gráfico, na realidade, ele se expande e ele se expande. Ele vai para infinito, para ambos os lados. Então, qualquer reta que eu trace aqui, ele vai ser cortado. Consegue perceber isso? Tanto à direita quanto à esquerda? Vai cortar o gráfico e vai cortar o eixo. Portanto, todos esses valores são valores de domínio, né? Obrigada. Aí você poderia perguntar, mas quando não cortaria? Bom, vamos supor que eu tivesse aqui uma bolinha cheia. O que é que significa essa bolinha cheia? Significa que a minha função morreu ali. Ou seja, ela não tem continuidade. Então, ela acaba aqui. Vamos imaginar que aqui seja menos 5. E aqui seja 3, por exemplo. Então, observe agora. Olha só que interessante. Se eu traço uma reta perpendicular a x, passando aqui, vamos supor que esse ponto seja menos 6. Esta reta vai cortar o meu gráfico e o eixo? Sim. Não. Não, o eixo não, desculpa, falei errado. O eixo, sim, mas o gráfico não. Por quê? Porque o gráfico parou aqui. Tô confundindo. Menos 5, entendeu? Aham. Se eu traçar essa mais pertinho, corta o gráfico?
Corta. Não, corta o eixo, mas não corta o gráfico, tá Isso, bom. corta o eixo. Outra mais pertinho, mais pertinho. Corta o gráfico? Não. Não, o gráfico é o vermelho, mas corta o eixo. Se não corta o gráfico, não é domínio. Aí eu traço uma passando em -5. O que acontece? Ela corta o gráfico. Corta o gráfico. Então, o domínio começa em? -5. E vai para a direita. Entendeu a ideia? Entendi. E vamos supor agora que aqui fosse uma bolinha aberta. Aí eu teria que colocar aqui um valor. Vamos colocar 4. Veja, se eu traço retas à direita, não corta o gráfico. Portanto, esses valores não são valores de domínio. Se eu traço uma reta passando em 4, o que acontece? Nada. Por quê? Porque o gráfico não encosta, não chega no -4. Então, este valor não é domínio. Quando é que começa o domínio? Imediatamente à esquerda de 4. Né? Entendeu a ideia? Agora sim. Obrigada. Minha gente, eu tenho que acabar essa aula. Eu estou perdido aqui. Eu ia fazer tarefa com vocês, mas eu me empolguei. São 9h01. O Ricardo falou para a gente dar uns 10 minutos de tarefa. Agora que eu vi. Porque vai começar outra em seguida, né ou não? Sim, professor. Então, eu tinha mais algumas coisas para mostrar para vocês, mas no fim, por conta dos questionamentos, aqui, ó. Então, as conclusões iniciais, só para fechar isso aqui. Quais são as conclusões dessa aula? Né? É útil saber sobre funções, domínio e como determinar, imagem e como determinar. Isto aqui eu não discuti com vocês porque não deu tempo, tá certo? A gente deixa isso para a próxima aula, tá bom? E tudo isso que a gente está vendo aqui, ou verá, vai desembocar aonde? No estudo dos gráficos, na análise do seu comportamento, tá bom? Alguma pergunta, minha gente? Não? Não, professor, obrigado. Até a próxima aula, então. Até, tchau. Professor. E eu estou Até. Obrigado, professor. Tchau, professor. Tchau, estou à disposição de vocês para tudo. Tchau, professor. Manda Obrigada. pergunta. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Tchau, professor. Até mais.